No vídeo de hoje eu vou falar quais são as 5 principais vantagens em você montar uma empresa offshore para cuidar dos seus investimentos no exterior. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em assessorar investidores e empreendedores em estratégias de internacionalização. Tirar o dinheiro do Brasil antes que o Brasil o tire de você. E é por isso que nós falamos aqui no canal dos conteúdos que nós tratamos na empresa, como, por exemplo, abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, segunda nacionalidade, obtenção de um passaporte de outro país, residência fiscal, planejamento no geral. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que pode te ajudar a ganhar dinheiro ou, no mínimo, preservar o que você já conquistou, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei. E antes de nós entrarmos na pauta desse vídeo, eu preciso dar um recado muito importante e pedir algo para vocês. É o seguinte: alguns golpistas estão se passando por nós da Capital Global e clonaram o nosso Instagram. O nosso Instagram oficial é capital.global. Porém, as pessoas, os golpistas, criaram o Instagram capital.global com underline no final. O nosso Instagram não tem esse underline. Essa página é fake, está se passando por nós para tentar tirar dinheiro de vocês oferecendo alguns investimentos. Nós não oferecemos investimentos, nós tampouco entramos em contato com vocês por algum meio que não seja os nossos oficiais, que são o site capitalglobal.com.br ou o e-mail contato@capitalglobal.com.br. Apenas esses 2 meios. Nem mesmo no meu Instagram pessoal, no Instagram oficial e verdadeiro da Capital Global nós vamos responder, até porque a gente nem tem dado conta com o tanto de demanda sem precedentes que está aparecendo por aqui nesse período pós-eleitoral. Então, ajudem a gente a denunciar a página capital.global_ lá no Instagram, que isso daí é golpe. Dito isso, vamos às 5 principais vantagens de você montar uma empresa offshore para cuidar dos seus investimentos no exterior. Se você não sabe, empresas offshore são aquelas empresas que estão além das fronteiras do país do qual você reside. E normalmente uma empresa ela é montada com 2 finalidades distintas, ou para ser uma holding ou para ser uma empresa operacional. Em resumo, uma empresa holding é aquela que serve para ser um cofre, uma empresa para administrar os seus ativos, para você guardar aquilo que já conquistou, para jogar na defesa. Ao passo que uma empresa operacional é uma empresa que você está trabalhando lá, que tem cliente, tem fornecedor, que precisa ter fluxo de caixa. É uma empresa comum como qualquer outra, tem um estabelecimento ali e tudo mais. A principal diferença, então, da holding é que ela é uma empresa que administra os bens próprios e que, na verdade, não tem clientes. Você é o sócio e o cliente ao mesmo tempo. Ela serve para fins de gestão patrimonial. E quando nós estamos falando de investir no exterior, nas bolsas de valores americanas, por exemplo, de Nova York, na Nasdaq, normalmente essa estratégia de montar uma empresa offshore, uma holding offshore, costuma ser interessante, te trazer 5 vantagens. A primeira vantagem é proteção patrimonial. Não existe blindagem patrimonial absoluta, mas ao enviar o seu patrimônio para o exterior, certamente ele está mais protegido. Porém, se você quiser protegê-lo ainda mais, além de enviar para o exterior, é interessante você colocá-lo sob o guarda-chuva de uma holding offshore. Isso porque aí você consegue aproveitar do princípio da entidade, que é algo basilar aí no direito, que diz que existe uma separação patrimonial. O que é seu, é seu. Você tem seu patrimônio, as suas obrigações. Já a empresa, por sua vez, o que é dela, com o seu próprio patrimônio, com as suas próprias obrigações. Ao menos a princípio, as coisas não se confundem. E essa separação patrimonial do que é seu e do que é da empresa pode ser interessante para poder se proteger aí de uma eventual perseguição acerca do seu patrimônio. Então, além de estar no exterior, ele já nem é mais do seu nome pessoa física, agora ele é do nome de uma pessoa jurídica de um outro país, o que torna ele ainda mais difícil de ser alcançado, o seu patrimônio. Sendo essa, portanto,
a primeira vantagem de montar uma empresa para ser a dona dos seus ativos no exterior. A segunda vantagem, por sua vez, é facilitar na hora de você fazer a sua declaração anual do imposto de renda de pessoa física aqui no Brasil. Se você investe no exterior, você já deve ter visto que fazer essas declarações é um bocadinho complexo. Você precisa informar lá todas as ações que você comprou, quanto que você comprou, qual que é a cotação do dólar, o que é capital de origem brasileira, o que é capital de origem estrangeira. E se você tem, sei lá, 50 ações de empresas diferentes, Apple, Microsoft, ExxonMobil, Google, Amazon, sei lá, todas as ações de empresas americanas que eventualmente você tenha tido alguma exposição, você vai ter que listar uma a uma lá no seu imposto de renda. E a posição, a data de compra, enfim, isso aí vai dar uma trabalheira. Agora, se você tem uma empresa offshore e a sua empresa, por sua vez, quem é a detentora desses ativos no exterior, tudo que você vai precisar fazer vai ser declarar as cotas da sua empresa no seu imposto de renda. Não precisa declarar as posições que a sua empresa tenha, por sua vez. Basta declarar as cotas da empresa. Isso facilita bastante, além do que também te traz uma terceira vantagem, que é maior privacidade. Agora, no seu informe anual, vai estar lá apenas a empresa estrangeira. O que a empresa tem da porta para dentro, meio que é problema dela. Então você fica mais tranquilo, porque infelizmente as informações do seu imposto de renda, embora elas sejam sigilosas, na prática, muitas vezes elas acabam vazando aí quando o governo deixa vazar dados e às vezes elas estão disponíveis para serem compradas por qualquer curioso na Deep Web e muitas vezes pessoas mal intencionadas que podem utilizar dessas informações para fins não tão legais assim. Então, melhor seria que elas não obtivessem essas informações. E quando você consegue limitar o que você precisa revelar no seu imposto de renda, não precisando mais revelar todas as posições de investimentos, bota lá, por exemplo, que tem só 50 mil cotas da empresa num paraíso fiscal X, pronto, aí você conseguiu construir um pouco mais de privacidade nessa sua declaração. Mas quando tiver mais de $1 milhão lá fora, não esquece que tem que fazer a DCBE para o Banco Central também. Aí uma quarta vantagem de você trabalhar com a empresa offshore, depois da vantagem da proteção patrimonial, da facilitação da declaração do imposto de renda e da maior privacidade, é você conseguir fazer o diferimento tributário, que é uma expressão bonitinha que significa postergar a necessidade de pagar imposto para um momento no futuro. E aqui eu me refiro ao imposto sobre ganho de capital. O que acontece é que quando você investe em ações da Bolsa Americana, por exemplo, sempre que você compra as ações por um preço e vende por outro com lucro, tendo vendido mais do que R$35 mil na soma das operações do mês, você vai precisar pagar imposto sobre o ganho de capital, que começa em 15%. Agora, ao montar uma empresa para fazer essas operações, quem vai fazê-las é a empresa em um paraíso fiscal e lá não incide esse imposto de 15%, o que permite que possa pegar esse dinheiro e reaplicar, ao invés de precocemente acabar pagando o imposto. E ao reaplicar, você consegue gerar juros sobre juros e no longo prazo ter um resultado muito mais significativo. Tentando fazer um cálculo de padaria aqui para exemplificar, vamos supor que você seja um day trade que dobra de capital em todas as suas operações. Tinha um que virou 2, que virou 4, que virou 8, 16, 32 e por aí vai. Agora vamos supor que você tenha essa mesma performance, só que você precise pagar 15% de impostos todas as vezes que você faz esses trades. Tinha um que virou 2, mas depois do imposto voltou para 1,85, que dobrou e já não é mais 4, é 3 e uns quebrados, que dobrou e já não é mais 8, é 7 e uns quebrados. E sempre depois do imposto, o seu resultado ele fica comprometido porque não gera o efeito dos juros sobre juros. Já dizia Einstein, né? Nada é mais poderoso do que isso, do que os juros compostos. Então tá aí a quarta vantagem, poder diferir o imposto sobre o ganho de capital. Só vai pagar mesmo no dia que você tirar o dinheiro da empresa. E se você não tirar da empresa nunca, a menos que as regras mudem, você também não vai pagar esse imposto nunca. E por fim, a quinta vantagem de você trabalhar com uma empresa offshore para ser a dona dos seus investimentos no exterior é conseguir fazer um
planejamento sucessório eficiente. Caso você faleça, aliás, um dia você vai, mas quando isso ocorrer, se você tiver patrimônio no exterior, vai incidir o Estate Tax lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é o imposto sucessório, que até $60.000 ele é isento, mas passou disso ele começa a incidir na alíquota de 18% sobre o excedente. Na última faixa, ele já está em insanos 40%. Só que se você tem uma empresa offshore em um paraíso fiscal, por exemplo, e a empresa, por sua vez, quem é a dona desses seus ativos no exterior, agora, caso haja o falecimento, o objeto da sucessão não vai mais ser os seus ativos no exterior, vão ser as quotas dessa empresa do paraíso fiscal. E essas quotas de empresa em paraíso fiscal, elas não têm esse state tax americano, ou seja, é uma maneira legal de você conseguir driblar o imposto sucessório lá dos Estados Unidos. Além disso, outros custos que incidem em caso de sucessão, além de eventual imposto, é o custo com inventário profissional, honorários advocatícios, por exemplo, e o custo com o tempo para conseguir resolver tudo isso daí. E dependendo da maneira como você constituir a sua empresa offshore, você consegue resolver esses dois problemas também. Consegue passar o bastão do patrimônio dos pais para os filhos sem que haja a necessidade de fazer esse inventário e ainda sem que haja o tempo para resolver isso daí, trazendo maior celeridade e diminuindo os custos. Ou seja, dado tudo que foi explicado, certamente uma empresa offshore pode trazer muitas vantagens para você que pretende internacionalizar pelo menos uma parte do seu patrimônio. Vantagens estas que vão desde maior blindagem, ou melhor, proteção patrimonial e privacidade, até mesmo conseguir economizar com impostos. Sendo essa a mensagem que eu tenho para passar para vocês no vídeo de hoje. Se você quiser entender mais sobre essa questão do imposto sucessório de investimentos lá nos Estados Unidos, não deixa de conferir o vídeo que eu vou deixar aqui na tela final, porque por hoje nós vamos ficando por aqui. Não esquece também de denunciar a página fake lá que está se passando pela gente no Instagram, capital.global_, denuncia lá. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.